Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, Nilmário Miranda. Bom dia, candidato. É um prazer falar com o senhor aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, colegas da Super. Bom dia. Candidato, as pesquisas mostram que o nome do senhor ainda não emplacou. O PT, um partido de tradição, já elegeu prefeitos em BH ao longo de praticamente 2 décadas. O que fazer para retomar essa força? Todas as eleições passadas, nós partimos de um ponto baixo e crescemos na reta final. O Patrus começou de 1%, chegou à prefeitura. O Célio de Castro começou com 2%, demorou a sair. Na última eleição, Reginaldo, nessa mesma altura, tinha mais ou menos o que eu tenho. Depois chegou a 8%, mais de 8%. Então, eu acho que está na hora de crescer. Com a eleição de pandemia, o resultado é diferente. Só quem está com muita exposição, como é o caso do prefeito, até pelo seu cargo, é que conseguiu. Nenhum outro conseguiu também deslanchar ainda. Candidato, a coluna Minas na Esplanada de hoje, da nossa companheira Francine Alves, traz uma informação de que parte das lideranças do PT em Minas Gerais já jogaram a toalha sobre a campanha do senhor. Disseram que o senhor não está defendendo o PT, que não está se contrapondo ao bolsonarismo, que a militância tão conhecida do partido não se empolgou. E o que pode ser feito agora, segundo essas lideranças, é focar na chapa de vereadores. Como é que o senhor avalia essas declarações? E eu pergunto também, por que há essa divisão no partido? Não, eu não sei quem falou, porque também as pessoas não se identificaram. Sim. Mas ontem, por exemplo, no programa de televisão estavam o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Patrus Ananias, o deputado Cristiano, que é o presidente estadual do partido. E assim, ao longo dos dias, e muitos têm participado, Virgílio, André, todos têm participado. Eu não acho que também, se a fonte identificasse, era mais fácil, mas não são lideranças do partido. É alguém que não se identificou, inclusive. O senhor disse que pretende ser, se caso for eleito, uma trincheira à privatização da Copasa, que é defendida pelo governador Romeu Zema, inclusive. Esse é um papel do prefeito de Belo Horizonte? Claro, a prefeitura tem 22% da receita da Copasa sai daqui. E o consórcio que BH participa tem 20 cidades. A Copasa ajuda a financiar um fundo social que garante que 85% da cidade já tenha cobertura de saneamento. Então, esse é um assunto fundamental. Privatizar para nós significa prejudicar os mais pobres, acabar com tarifa social. Isso prejudica Belo Horizonte, prejudica o nosso projeto. Portanto, não podemos admitir uma privatização ideológica. Não há nenhuma razão, natureza financeira e econômica para isso, só ideológica. Por outro lado, candidato, isso não poderia, por exemplo, o senhor sendo prefeito de Belo Horizonte, dificultar, minar a relação com o governador Romeu Zema, por exemplo? Por quê? Acho que a grande parte dos programas são políticas públicas e cada um cumpre uma parte. E se ele fizer isso também, ele está discriminando o povo que ajudou a elegê-lo. Porque quem é eleito prefeito não é eleito só para o seu partido, governa para todos, não pergunta em quem votou, quando vai servir o povo. Então, se ele fizer isso, estaria perseguindo o próprio povo de Belo Horizonte. Não acredito nisso, não. Acho que vai ter uma relação republicana. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Silvio do Barreiro. O senhor tem criticado muito o modelo de transporte em Belo Horizonte, o contrato atual com as empresas, mas esse contrato foi assinado na gestão petista de Fernando Pimentel em 2008. Se era tão ruim assim, por que foi assinado então? Não foi desse jeito. Olha só, o que eu estou propondo é que a tarifa está muito alta, a segunda mais alta do país, não há motivo para isso. Nunca foi assinado que ia tirar cobradores, sem reduzir passagem. Nunca foi, nós temos que discutir subsídio, a passagem vai tendo gratuidade sem subsídio. Por exemplo, Polícia Militar, é justo que eles tenham gratuidade, mas quem tem que pagar é o Estado, não é a Prefeitura, não é o usuário de transporte. Quem que vai pagar de pessoa com deficiência e idosa, que é super justa, tem que ser assistência social. Quem paga para os passes livres tinha que ser a educação. Não pode jogar na costa dos usuários. Porque o povo é que está pagando pela gratuidade. E quando deveria ser subsídio de quem se beneficia, da área que se beneficia. Ele é justo o subsídio.
E também fazer uma auditoria contábil, não os documentos apresentados pelas empresas, para chegar a uma transparência à realidade real do estabelecimento da tarifa. O senhor destacou agora há pouco, candidato, que o poder público deveria pagar, por exemplo, a passagem dos policiais militares, a passagem das outras pessoas dos outros nichos que compõem a gratuidade do transporte público. O senhor também propõe na sua propaganda eleitoral gratuita, vimos também no seu plano de governo, a tarifa zero. Como é que isso seria feito? Isso seria subsidiado pela prefeitura? Quem teria direito a essa tarifa zero? E se a prefeitura precisasse fazer o subsídio desse valor, de onde viria o dinheiro? Essa proposta, eu falei que não é imediata, que é uma construção, até porque, assim, no pós-pandemia, eu considero a urgência das urgências criar uma renda municipal, complementar a Bolsa Família, porque a fome voltou. BH voltou para o mapa da fome. Então, tem 90 mil famílias do cadastro único aqui que precisam ser socorridas. Subsídio de R$600 já caiu para 300. Isso é R$10 por dia. Aí ele acaba em dezembro, e o que vem? Desespero? Acho que o prefeito tem que se ocupar disso, dos mais pobres, dos que vão sofrer mais, pela cidade que voltou ao mapa da fome. A gente está conversando com o candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Nilmário Miranda, e nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidato, o senhor falou aí em implementar um programa de renda municipal, e isso está inclusive no seu programa de governo. O seu programa de governo diz o seguinte aqui: viabilizar alternativas de transferência de renda que permitam compensar a redução e a exclusão de várias famílias nos programas federais a partir de financiamento ou tributação dos setores mais privilegiados da cidade. Aí eu pergunto para o senhor, de quanto seria esse pagamento de um programa de renda mínima municipal? E quais setores privilegiados da cidade seriam mais tributados? De quanto seriam esses tributos? O senhor já tem essas respostas? Sim, o deputado André Quintão, que é assistente social, especialista na área, ele juntou um grupo de especialistas de primeira qualidade e elaborou uma proposta. E que eu aceitei a proposta como uma proposta factível, possível e necessária. A nossa proposta é que ninguém das 90 mil famílias do Cade Único, nenhuma pessoa, receba menos que 1/4 de um salário mínimo. Seguindo quase dobrar a Bolsa Família em Belo Horizonte. E que 0 a 6 anos recebe mais R$50. Na nossa projeção, isso levaria 4% do orçamento da cidade. Isso é possível, numa situação que nós estamos. E a nossa ideia também é pagar com moeda social. A moeda que só vale em Belo Horizonte, que ativa o comércio local, ou seja, não vale para quem está em Belo Horizonte, é de outros lugares, que não tem como resgatar depois, vai receber uma moeda social. Tem que ser, você junta várias pontas. E 0 a 6 anos, porque houve setor que foi prejudicado com a medida do prefeito, que reduziu para 4h30 escola de tempo integral. E 30% dos lares de Belo Horizonte são mulheres sozinhas. Como é que eles vão fazer? Como é que elas pegam as crianças, se estivesse funcionando a escola? Como é que iria 11h30 buscar se ela está trabalhando? Então, veja bem, nós temos que, para voltar a ter a prioridade para 0 a 6 anos, nós temos também que tratar de um modo especial aqueles que estão, digamos, no lugar mais baixo da distribuição de renda. São as famílias do Cade Único, as 90 mil famílias. São mais de 300 mil pessoas que seriam atendidas. Candidato, o plano de governo do senhor fala de uma recuperação econômica da cidade e do lançamento de um plano emergencial. O senhor afirma que usaria parte das renúncias de receitas da prefeitura. Quais os setores seriam impactados e passariam a pagar mais impostos? Isso aí é atividade típica que a gente chama de transição entre a vitória eleitoral e a posse, que a gente já vai discutir com a própria prefeitura, com os técnicos, área por área. Mas aqui nós temos 3 bilhões para investimento por ano. Então, veja bem, o que eu estou falando de renda emergencial é 110 milhões por ano. Isso não é muita coisa para a prefeitura, não é uma coisa extraordinária para a prefeitura. Inclusive vai ter que fazer ajuste entre a vitória eleitoral e a posse.
ajuste no orçamento, para já constar do orçamento do próximo ano. Agora nós temos os melhores técnicos da cidade e do estado, né? Como 16 anos na prefeitura, tem pessoas, são intelectuais orgânicos, que participam, não por serem apenas servidores de carreira, ou no lugar que estejam. Eles têm objetivos, têm militância social, política, têm objetivos assim, de justiça social, são pessoas muito engajadas. E eles estão trabalhando incessantemente nos diagnósticos, claro, avaliando também o efeito da pandemia e da crise que veio após a implantação de políticas neoliberais desde o governo Temer e levado ao paroxismo pelo governo Bolsonaro. Um governo a serviço de bancos, do capital financeiro, dos que vivem de dividendos e lucros. Quem devia estar pagando, né? Esse pessoal que ficou mais rico na pandemia que devia estar pagando a recuperação do Brasil, e não os mais pobres, tirar de um para passar para o outro, tirar da classe média e passar para os pobres, tirar do menos pobre para os mais pobres. Claro que isso está errado. A inversão de prioridades é isso, é tirar de quem tem mais para viabilizar a transferência para quem tem menos ou não tem nada. Ô, candidato, só para que o nosso ouvinte e internauta possa entender, o senhor defende que haja uma taxação maior dos setores mais privilegiados, mas o senhor diz também que o caixa da prefeitura permite que sejam feitos mais investimentos na área social e que inclusive esse projeto de renda mínima custaria 110 milhões de reais aos cofres públicos. Afinal, esse dinheiro seria retirado do caixa que a prefeitura tem para investimento ou seria fruto de uma taxação maior de alguns setores da sociedade? Ou seriam as duas coisas? Olha, Rodrigo, nós não vamos tirar de classe média para passar para os pobres, não. Seria um absurdo. Acho que a coisa tem que ser feita a nível federal. Nós temos 53 deputados federais de Minas e 3 senadores. Esperando também que eles trabalhem agora, até o fim do ano, para estabelecer uma renda básica nacional. Os municípios sozinhos não conseguem substituir o governo federal, que se recusa a tirar de quem tem. Então, nós contamos com o Congresso, com os senadores, com os deputados mineiros, para que façam isso. Agora, o que cabe ao prefeito? É complementar a Bolsa Família no município. O que eu estou propondo é isso, complementar a Bolsa Família. Isso favorece a cidade. Por quê? Que as pessoas dobrando a Bolsa Família por per capita, isso reflete no comércio, reflete no serviço, reflete na economia da cidade. Claro, pois isso tudo vai para a cidade, inclusive eu estou propondo moeda social para evitar a evasão de recursos, então vai circular na própria cidade. Isso é um círculo que eu chamo de virtuoso, onde faz justiça social e também desenvolve a economia. Candidato, os críticos do atual plano, o diretor de BH, dizem que ele é excludente, que praticamente inviabiliza a construção civil na cidade. Também dizem que ele praticamente expulsa a população de BH para cidades da região metropolitana. O senhor concorda? Mudaria algo no atual plano? Não, esse plano ele é um bom plano. Levou muito tempo a ser aprovado. Todo plano de diretor, de tempos em tempos, faz ajuste, até está previsto em lei. Exatamente que a realidade muda, mas agora não sou favorável, não. O senhor não concorda com essa premissa de que a construção fica inviabilizada, de que o plano ele impede o trabalho de até adensamento populacional? Não, eu acredito que a prioridade nossa é servir as periferias. Nós temos 10 mil moradores de rua, tem 70 mil imóveis desabitados no centro de BH, em BH e no centro de BH. Grande parte deles não vão ser comercializados, estão parados. Nós fazemos inversão de prioridades. A gente governa para todos, a cidade funciona bem, mas tem que ser especialmente para aqueles mais de 300 mil moradores de Belo Horizonte que estão invisíveis, que estão fora do alcance dos olhos. Nossa prioridade é atendê-los. Atendendo a eles, estamos atendendo a cidade como um todo, que a cidade vai ficar mais pacífica, vai se desenvolver mais. Nós já provamos que investir nos mais pobres favorece a economia, não? E não o contrário. Concentrar todos os investimentos dos mais ricos, isso aí eu nunca vi falar que isso deu certo em nenhum lugar do mundo. E nós governamos o Brasil com Lula e com Dilma, e provamos que quando investiu nos pobres, a economia funcionou. Investir no mercado de massa, investir no mercado interno, é fundamental para a gente voltar a ter economia no país.
Em relação à saúde, nós já ouvimos grande parte dos candidatos à prefeitura de BH e propõem parcerias com o setor privado para zerar a fila de consultas e cirurgias eletivas. O senhor fala no seu plano em concursos públicos para contratar mais profissionais. O que o senhor pensa dessas parcerias? Olha só, o número de cirurgias eletivas adiadas em virtude da crise sanitária é muito alto. É claro que isso aí, quando a gente fala que fazer concurso, isso é ao longo do processo. Mas nós vamos ter que fazer um esforço concentrado. Nós já sabemos. Nós sabemos quais são as cirurgias, onde estão, quem as fará. Está tudo. O SUS tem esses dados. Ele é monitorado. Isso não é novidade. Isso é papel do SUS fazer essa projeção e monitorar isso. Então nós vamos fazer junto com... Aqui tem um sistema de uma rede privada muito boa, de ótima qualidade. Mas elas não trabalham por filantropia. Elas têm que ser contratadas. Nós temos que planejar tudo que pode ser feito pelo setor público, inclusive estadual, municipal e estadual, mas também incorporar uma parte da rede privada e mediante pagamento. Mediante pagamento ou até numa negociação da dívida que alguns hospitais têm com a Prefeitura de Belo Horizonte? O senhor vê viabilidade nessa possibilidade, candidato? Também, mas já tem uma consciência no Brasil que o teto de gasto estrangulou o país para fazer investimentos necessários na área social, depois da crise sanitária e da crise social que já vinha antes da pandemia, já estava instalada no país, né? Então já tem essa reflexão que é preciso resolver. Por exemplo, o governo do Bolsonaro fala que não pode fazer uma renda básica para socorrer as pessoas são milhões de pessoas que vão perder a renda. Se nós conseguimos reagir à pandemia, porque teve um auxílio emergencial aprovado pelo Congresso. Bolsonaro queria R$200, acabou sendo de 600. E salvou o Brasil, de certa maneira, salvou a nossa economia. A previsão de queda do PIB era muito maior. Só não foi maior porque teve auxílio emergencial. Só não houve um desespero, um caos social, porque era um auxílio emergencial. Agora vai acabar? Já baixou para 300. Isso aí já é péssimo, uma calamidade. Agora, em dezembro acaba e não tem mais nada, e o Brasil, como é que vai funcionar o Brasil? E milhões de pessoas que dependem disso, como ficarão? Não pode ficar até de gasto. Ora, há pessoas que ganharam bilhões na pandemia, bilhões. Poucas pessoas ficaram mais bilionários. É daí que tem que sair o dinheiro. Quando tem crise como a de 30, como a Segunda Guerra Mundial, quem que faz o país funcionar? Os que são muito ricos. É deles que tem que tirar para poder financiar. Então, é claro, nós vamos pedir aos deputados e senadores de Minas que trabalhem para que os que ficaram mais ricos paguem mais para poder ter para o Brasil funcionar, para o mercado interno continuar. Claro, não é só mercado interno, mas ele é central. Nenhum país do mundo desenvolve sem mercado interno. Na educação, os governos do PT de BH implementaram a chamada escola plural. O que o senhor pensa desse modelo? O modelo nosso aqui, nós fizemos convênio com as creches, tem que ampliar, está faltando creche. E nós implantamos um mês. E estava caminhando, já tinha 50% de criança com tempo integral. Essa é a parte que interessa ao município, que depende só do município. Houve um recuo nesse governo. Ele reduziu o tempo integral, passou para 4 horas e meia, isso é muito ruim. Sobretudo para as mulheres que precisam trabalhar para sustentar suas famílias. Então nós temos que voltar com o tempo integral, é isso que interessa, porque as crianças têm boa alimentação, têm boa assistência, as mães podem trabalhar, com certeza que os filhos serão bem atendidos. Quem não precisar disso, busca a criança, não precisa participar da escola tempo integral, mas a maioria precisa da escola tempo integral. E como também houve um atraso na perda do ano letivo, boa parte da população não tem meios de fazer aula remota, não tinha meios tecnológicos de acompanhar isso. Então vai ter que ter um esforço concentrado para recuperar aqueles que perderam. O que significa isso? Tempo integral, escola e tempo integral. Nós temos que voltar com ela, isso que é importante. E também nós temos um projeto, as escolas municipais receberem fibra ótica. Também entrar como
centros de formação de programadores, de inclusão digital para a comunidade escolar e para seus vizinhos, para suas famílias, inclusive, e obviamente para os estudantes. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas também objetivas. Combinado, candidato? Combinado, Thalita. Para começar, então, o maior desafio da sua campanha? É atender os que ficaram para trás na pandemia, que já estavam excluídos da crise econômica. Militância do PT, empolgada ou não na campanha? Ela está participando, por enquanto, de uma forma esperando a onda vermelha. Vai começar a onda vermelha. A militância vai estar aí e não vai surpreender Belo Horizonte. Esquerda fragmentada em BH? Não. A direita é muito mais fragmentada que a esquerda. A esquerda vai estar unida nas ruas e vai estar unida no segundo turno. Prefeito Alexandre Calil, em apenas uma palavra. Ele teve uma boa conduta na pandemia, mas atrasou a educação e a saúde e a assistência social em Belo Horizonte. A economia em Belo Horizonte pós-pandemia? Voltar com investimento onde atrasou, inclusive no transporte, que é a pior área, a área mais mal avaliada dele. Voltar a trocadores, ou seja, ter mais gente na saúde, mais gente na educação, mais na assistência, e fazer uma economia popular, economia de guerra. Eu sou um pacifista no pós-pandemia. Relação com Zema e Bolsonaro, se eleito? Uma relação objetiva, igual todo prefeito tem que ter. Nós criticamos suas condutas políticas, mas eles têm a obrigação de cumprir o pacto federativo, cada um no seu papel. Nilmário Miranda, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, nosso entrevistado hoje aqui no Café com Política. Candidato, obrigado pela entrevista. Um abraço a todos, colegas, jornalistas. Obrigada, candidato, pela entrevista do senhor.